sendo plenamente a cidadania. Nós estamos aqui no estúdio com as colegas, com o colega e a colega Amanda Andrade e o colega Oceli Lopes, para o primeiro boletim desta segunda-feira, 5 de fevereiro, o dia em que o Congresso Nacional inicia suas atividades do ano. O Congresso, deputados e senadores estavam de recesso desde a metade do mês de dezembro. O início das atividades do Congresso Nacional deveriam ter acontecido na última sexta-feira, dia 2, como ocorreu aqui na Assembleia Legislativa do Estado. A Constituição da República diz que o ano legislativo começa no dia 2 de fevereiro. Por comodidade de deputados e senadores, para que todos eles não tivessem que ir a Brasília em um único dia da semana, no caso, sexta-feira da semana passada, resolveram adiar o início das atividades para esta segunda-feira, uma semana também mais curta, em razão das festas carnavalescas. É uma situação que não deveria existir. Os deputados e senadores deveriam cumprir a Constituição na íntegra. Se a Constituição diz que o início das atividades é dia 2 de fevereiro, deveria ter começado no dia 2 de fevereiro. Até porque deputados e senadores, todos eles têm mensalmente 4 passagens aéreas para os seus respectivos estados e uma para o Rio de Janeiro, onde era a capital da República. Essas concessões é que dão margem aqui e acolá. O Supremo Tribunal Federal vá além das atividades legislativas. A Constituição deve ser cumprida na íntegra, sobretudo pelos deputados e senadores, pois foram eles que fizeram esse texto da Constituição, se não todos que ainda estão hoje, mas alguns que estavam em 1988. A solenidade de abertura do ano legislativo é no período da tarde. É uma solenidade realmente bonita, uma solenidade bonita. O Congresso Nacional se enfeita para receber o presidente da República, que leva a sua mensagem de prestação de contas com as informações do que ele pretende fazer, do que o governo federal pretende fazer no decorrer deste ano de 2024. Estão lá postados os militares em homenagem à bandeira nacional e ao presidente do Congresso Nacional, a partir das 15 horas, militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Também vai ao Congresso entregar a prestação de contas relativas ao ano passado o presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal também presta contas ao Congresso Nacional. Mas só a mensagem do presidente da República é que é lida no plenário do Congresso. Aqui no Ceará, na sexta-feira, foi a vez de a Assembleia Legislativa Cearense iniciar o seu ano legislativo, o 4º ano da atual legislatura. Uma legislatura dividida em 4 sessões legislativas. Cada ano é uma sessão legislativa. Os deputados estão agora no último ano da atual legislatura. Em outubro, nós teremos eleições estaduais e federais, em outubro nós teremos eleições municipais. Os deputados estão no 2º ano, estão iniciando o 2º ano da legislatura. Eles só serão submetidos a novo escrutínio em outubro de 2026. Este ano, a eleição é municipal, de prefeitos e vereadores. Bom, na sexta-feira, quando da abertura da sessão legislativa da Assembleia Legislativa,
nós tivemos uma manifestação de protesto de servidores do DETRAN. Eles ameaçam paralisar a administração pública. É uma ameaça muito ousada, paralisar a administração pública, e justificam. Diz, nós somos o segundo maior arrecadador do Estado. Primeiro é a Fazenda Estadual, segundo o DETRAN. Isso nos causou espécie e fomos atrás. Realmente, o DETRAN arrecada muito, com multas e outros serviços. Isso sem se falar no IPVA, porque o IPVA é um imposto que é dividido entre o Estado e os municípios. Onde o carro é emplacado, o município tem uma participação, a metade do IPVA. E os servidores do DETRAN dizem que eles são o segundo maior arrecadador do estado do Ceará. Talvez seja por isso que Ciro Gomes, ex-governador do estado, ainda no final do ano passado, no evento do PSDB, ele tenha dito que obras públicas do estado do Ceará só são feitas com o pagamento de propina. E citou a Superintendência de Obras, o DETRAN e a CAGES. Isso foi no ano passado, próximo do final do ano. Houve alguns comentários, o governo queria reagir, disse que ia fazer uma interpelação judicial e nada é a mesma coisa, é como se diria em alguns momentos lá no interior, essa ação, interpelação judicial, é como o peito de homem, não serve para nada. Bom, o fato é que até agora Ciro Gomes não foi provocado para confirmar o que dissera e nem o Estado abriu uma investigação para apurar a sua denúncia, que é realmente muito grave. Pior, neste fim de semana, na sexta-feira, no evento da Prefeitura de Fortaleza, quando o prefeito José Sarto lançou um pacote de obras que vai reclamar recursos da ordem de 2 bilhões e 200 bilhões de reais, Ciro Gomes repetiu a acusação e acrescentando a expressão toco. Ele disse que, e generalizou, ele disse que as obras do estado do Ceará só são feitas com o pagamento de toco, de propina. Bom, o Ministério Público recentemente andou divulgando aí que ia ouvir o Ciro sobre essas declarações. Não tinha nada que ouvir. As declarações foram públicas e estão gravadas aí. A internet está com todas as gravações. Ele próprio, Ciro, dizendo, gesticulando, afirmando o que nós acabamos de dizer. Então, o Ministério Público não tinha nada a ver com o negócio de interpelar. Já tinha que propor a ação. Devia ter já aberto um inquérito para apurar as acusações muito graves. E o governo do Estado já deveria ter vindo a público para dizer que abriu um inquérito administrativo para apurar a denúncia, tanto em relação à Superintendência de Obras, quanto à CAGES e ao DETRAN. Agora, quando o pessoal do DETRAN diz que o DETRAN é o segundo maior arrecadador do Estado, aí sim é que cresce, é que se exige que o Estado venha a público contestar. Não contestar por contestar. Dizer, não é verdade o que o Ciro disse. Tem que mostrar por que não é verdade. Eu abri um inquérito e o superintendente de obras é um homem correto, o presidente da CAGES é um homem correto e o superintendente do DETRAN é um homem correto, por isso, isso e isso. É preciso vir a público. As denúncias são muito graves. E ainda, com relação ao início do ano legislativo, na quinta-feira foi a vez da Câmara Municipal de Fortaleza, quando ocorreu aquele episódio desagradável que nós já comentamos aqui, de a vereadora enfermeira Ana Paula ter
batido no rosto de um suplente de vereador e também numa vereadora. A maioria da Câmara quer que ela seja cassada, que o mandato dela seja cassado. Um pequeno grupo de vereadores acha que é uma punição muito forte para o gesto tresloucado dela naquela sessão de quinta-feira, onde ela protestava contra a fala do prefeito José Sarto, que tinha ido à Câmara fazer a sua prestação de contas. O certo é que os vereadores tomarão uma decisão com relação a essa situação de quebra de decoro parlamentar da vereadora enfermeira Ana Paula, ainda no decorrer deste mês. Dizem que ela, hoje ainda, nesta segunda-feira, pode apresentar um atestado médico à Câmara Municipal, dizendo que está sofrendo algumas questões de ordem mental. Bom, em outras palavras, pode dizer que está desequilibrada. A Câmara tem que punir, estando ou não desequilibrada. Se está desequilibrada, fique em casa, vá buscar um tratamento. E ela parece que não está, porque no dia seguinte a esse evento, ela estava em um outro evento político, leve e fagueira. Bom, Amanda, qual é o noticiário que nós temos aí da Folha de São Paulo? Olá, Edson. Olá, telespectadores da TV da Transparência. Nesta segunda-feira, a Folha destaca que o Lula descarta troca de Padilha e confronta Lira após pressão. O presidente da Câmara eleva a artilharia contra o ministro das Relações Institucionais e ameaça travar pauta na casa. Sobre os juros, o Banco Central americano espera fazer 3 cortes nas taxas desse ano, segundo o chefe do órgão. Em entrevista da Folha, o agro passa por um momento difícil e o governo vai agir e aproximar o setor de Lula, diz Fávaro. Com entraves no acordo comercial com a União Europeia, o ministro da Agricultura defende parcerias com outros blocos. Sobre casos de abuso sexual, o julgamento de Daniel Alves na Espanha começa com pedido de suspensão negado pela Justiça. Sobre moda, Arezzo e Grupo Soma selam fusão para formar gigante varejista de 12 bilhões de reais. Nas eleições de 2024, greves, lixos e investigações na Prefeitura do PSOL em Belém fustigam bolos em São Paulo. Sobre a direita, Tarcísio é meu irmão, afirma Bolsonaro sobre afagos entre governador de São Paulo e Lula. O ex-presidente minimiza a presença de aliado em atos no Porto de Santos, junto ao presidente petista. Na área da música, Taylor Swift anuncia novo disco durante premiação do Grammy. A cantora venceu o troféu de álbum do ano e quebrou um recorde. Na vida pública, carreiras no executivo recebem ganho salarial de até 60% acima da inflação, mostra um estudo. Bom, ontem, domingo, dia 4, o PSB fez uma festa aqui em Fortaleza para receber novas filiações, principalmente a do senador Cid Gomes, que deixou o PDT e voltou para o PSB, um partido onde ele já esteve, comandou aqui, enquanto foi governador do estado. O Oceli Lopes esteve no evento durante toda a manhã e início da tarde de ontem. Oceli, o que é que nós podemos destacar? Edson, internautas da TV da Transparência, foi um evento para demonstrar força desse grupo liderado pelo senador Cid Gomes, saindo do PDT e entrando no PSB, Partido Socialista Brasileiro, que no estado do Ceará é presidido pelo ex-deputado Eudoro Santana, pai do senador e atual ministro da Educação,
Camilo Santana. Então, muitas personalidades nacionais, lideranças do PSB vieram. Veio o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, veio o ministro do empreendedorismo e pequenas empresas, Márcio França, veio o governador do Maranhão, Carlos Brandão, veio o senador Jorge Cajuru, lá do Goiás, a deputada federal Lídice da Mata, da Bahia, o deputado federal Pedro Campos, de Pernambuco. Então, as lideranças, não veio o presidente Carlos Siqueira porque está doente, mas mandou uma mensagem que foi lida na ocasião. Então, uma demonstração de força. Do Ceará, vieram presidentes de partidos aliados. Estava lá Domingos Filho, do PSD. Estava lá Bismarck Maia, do Podemos. Estava lá o presidente do PT estadual, o CONI, o Antônio Filho, e outras lideranças do PT, de outros partidos aliados. Então, um evento para demonstrar força. O espaço foi pequeno e, por conta da presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, toda a entrada foi controlada, foi realizada pelos seguranças do Planalto do Planalto da República. Então, houve muita confusão. Chegou um momento que não pôde mais entrar. Eles diziam que a capacidade do local estava esgotada, chegou a 100%. Então, pessoas da imprensa não puderam entrar. O vice-prefeito de Juazeiro do Norte, capitão Giovanni Sampaio, foi barrado. Então, por conta disso, no entorno, quem estava lá dentro não viu, mas no entorno, muita gente ficou de fora e a organização do evento não se preparou para isso e não instalou telões para que quem ficou de fora acompanhasse a solenidade. Bom, uma coisa que me chamou a atenção... Pois não, Oceli. Sobre o assunto... Não, continue. Então, o que me chamou a atenção, dois momentos. Primeiro foi, no discurso, Cid Gomes fez questão de chamar os dois irmãos e disse assim: eu estou chamando aqui não o prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Eu quero chamar aqui não a deputada estadual Lia Gomes. Eu quero chamar aqui os meus irmãos Ivo Gomes e Lia Gomes. Chamou os dois e tiraram uma foto. Em seguida, ele chamou, quando foi se referir a Camilo Santana, e disse: eu quero me dirigir aqui ao meu irmão Camilo Santana. Bom, Oceli, com relação a esse ponto aí, no dia anterior, no sábado, num evento para o presidente da Câmara, o Gardel Rolim, fazer uma prestação de contas da sua atuação política para os seus aliados, eleitores, o Ciro Gomes esteve lá nesse evento, como também esteve o prefeito José Sarto e o ex-prefeito Roberto Cláudio. E lá no discurso, Ciro chamou de elefante branco duas obras do governo Cid. Ele disse que o governo Cid, ele não usou essa expressão, mas deu a ideia da megalomania de Cid Gomes. Construiu o Centro Olímpico, que fica lá ao lado do Castelão, e a estrutura do aquário. Ciro disse que eram dois grandes prédios, dois elefantes brancos que a administração do Ceará tinha há 9 anos consumindo recursos do estado do Ceará. E ainda com relação ao evento de ontem, lá no Marina, o grande número de pessoas se justifica porque foram arregimentadas muita gente do interior, sobretudo de Sobral. Nós temos imagens aí que vamos mostrar daqui a pouco, que pelo menos 15 ônibus só de Sobral, com a identificação, não é? O nome da empresa lá, Sobralense, até um ônibus de transporte de universitários lá de Sobral estava lá no evento. Eles se enfileiraram abaixo do viaduto que fica próximo ao Marina e você podia, inclusive, contar
a quantidade de ônibus. Muita gente de Sobral. Aliás, todos esses eventos você faz do tamanho que quiser. Se você quer gastar dinheiro, você contrata os ônibus, dá uma merenda, um dinheirinho para bebida, e pode até estender algumas outras coisas mais. Para pessoas que vêm no seu próprio veículo, eles costumam dar um valor X para o pagamento do combustível, gasolina ou óleo. Então, você faz um evento desse do tamanho que quiser. Basta ter a disposição de gastar. Então, não se impressione. A propósito disso, na quinta-feira à noite, Luiziane Lins, que estava no evento de filiação do Cid ao PSB ontem, causou até um certo constrangimento, né, de início, né, Sali? Isso. Luiziane Lins esteve presente, ouviu o discurso de Cid, o Cid se referiu a ela, dizendo que gostava muito dela, que ela foi essencial para que o PT o apoiasse na eleição para governador em 2006 e agradeceu a ela essa importante ajuda naquela época. Agora, um momento que destoou por conta até da quantidade de mulheres que estavam presentes e chamou a atenção, foi quando o senador Cid Gomes, ao se referir à senadora Augusta Brito, primeiro disse que ela estava para todos os internautas, que estava sendo transmitido pelo canal do PSB Nacional, disse que a senadora Augusta Brito estava separada do marido. O ex-marido dela é o Gadiel Gonçalves, ex-prefeito de São Benedito. E depois disse que conheceu a senadora de calcinha. Isso para dizer que a senadora é nova, né? Para colega dizer dele. Que conhece desde criança, que ela morava na mesma rua, lá em Sobral, perto da igreja de São Francisco. Isso serviu de meme ontem mesmo em alguns grupos de WhatsApp. Mas voltando ao caso aqui de Luiziane, na quinta-feira ela fez um evento para os seus militantes, para pedir que eles trabalhassem junto aos outros filiados ao PT para votarem nas prévias do partido, agora no mês de março, prévias estas que escolherá o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. Lá nos discursos, o secretário de articulação política do governo, Elmano Valdemir Catânio, primeiro amigo de Luiziane, assessor, pessoa da mais estreita confiança de Luiziane. Ele fez lá o discurso, empolgado com a quantidade de pessoas que estavam lotando a sede do PT, disse que ali estavam militantes que não eram pagos, não tinham recebido ajudas para ir àquele evento, ao contrário de outros eventos que as pessoas são estimuladas com dinheiro, emprego, para participarem desses eventos de alguns políticos cearenses. Ele não citou nome. Mas parece que o presidente da Assembleia, o Evandro Leitão, vestiu a carapuça. Parece que vestiu a carapuça. Na verdade, ele tem realmente mobilizado alguns comissionados da Assembleia, que são muitos os comissionados, nessa gestão dele. De primeiro se falava que na Assembleia tinha muita gente da Folha 38, da Folha 7, não sei quanto. Hoje não se sabe nem qual é o número dessa folha, porque se chamar todos os comissionados da Assembleia, o prédio não é suficiente para abrigá-los. Tanta gente tem recebendo portarias na Assembleia Legislativa. Pois bem, ele vestiu a carapuça e na sexta-feira, na abertura da sessão, ele não citou o nome do Catânio, do secretário de articulação política do governo, que estava lá no plenário da Assembleia, na primeira fila, em frente ao presidente. Ele não citou o nome do Catânio. Quem notou isso
foi o jornalista Roberto Moreira, que destacou essa matéria ontem. Ontem, Roberto Moreira disse que o Evandro Leitão deu o troco ao Catanho, não citando o nome dele na sessão de instalação do ano legislativo. Quero crer que há algum equívoco nisso aí, porque é muita mesquinhez se foi realmente um troco não citar o nome do secretário. Mesquinhez, não se admite político hoje, por menor que ele seja, tratar as pessoas dessa maneira. Catanho era um dos poucos secretários do governo que estavam lá. Uma boa parte dos secretários não foi à sessão de abertura da Assembleia, porque, eu garanto, porque não foi o governador Elmano que levou a sua mensagem à Assembleia. O governador Elmano está doente. Ele não está em atividades, ele está guardando repouso. Por isso, foi à Assembleia, em nome do governo do estado do Ceará, a vice-governadora Jade Romero. E uma boa parte dos secretários não acompanhou a vice-governadora como deveria ter feito. Assim também faltaram muitos deputados porque não foi o governador que foi à Assembleia. Lamentável, lamentável. Por isso que se critica muito alguns deputados por esse comportamento pequeno. A vice-governadora deveria ter sido muito prestigiada, não apenas porque estava lá representando o governo, como também uma senhora já uma grávida de alguns meses, por isso preservaram-na em pedindo uma deputada que lesse a mensagem do governo. A política do Ceará já foi melhor. Não, os cearenses, sem dúvida, não compactuam com esse tipo de mesquinhez. Bom, voltando ao evento do PSB, foram 40 prefeitos, Celia? Cerca de 40 prefeitos, 35 a 40 prefeitos se filiaram, juntamente com a ex-governadora e atual secretária executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela. Mais um adendo aqui sobre Luiziane Lins. Luiziane Lins, deputada federal, ouviu todo o discurso de Cid, mas quando o Camilo Santana foi discursar, ele foi o penúltimo, quem falou por último foi Geraldo Alckmin, ela não estava mais presente no palanque, ela tinha saído. E logo depois, as filiações, Cid Gomes disse que a tarefa dele agora, dentro do PDT, é viajar todos os municípios, os 184 municípios do Ceará, para filiar a maior quantidade de vereadores possível, porque agora em março começa a janela partidária e tem possibilidade desse pessoal sair dos seus partidos, se filiar ao PSB sem prejuízo de perder o mandato. Conselheiro, esse comportamento da Luiziane também merece críticas. Ela não deveria ter feito isso. Ela saiu de forma abrupta para mostrar que ela não quer nada com o ex-governador, com o ministro da Educação, Camilo Santana. Eles não são apenas adversários dentro do PT, eles são inimigos. Luiziane, recentemente, disse que não foi a um evento com o presidente Lula na base aérea de Fortaleza, na instalação do campus do ITA, porque teria sido preterida ou pretensamente preterida na primeira visita que o presidente Lula fez como presidente da República ao Ceará. Na verdade, armaram um esquema e atribui a isso o ex-governador Camilo Santana. Armaram um esquema para que Luiziane não participasse do jantar
com o presidente da República no Marquise Hotel, na Beira-Mar, e a Luiziane, quando se viu, estava sozinha dentro de um carro, sendo levada para casa. Quando ela descobriu que o roteiro, o caminho não era aquele, ela obrigou o motorista a levá-la para o hotel. E chegou ao hotel, nós contamos essa história já no blog na época, no blog do Edson Silva, na época. Quando chegou ao hotel, ela surpreendeu. E aí não tiveram a oportunidade de conversar política. Naquele momento, a intenção deles, estava lá também o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, era buscar o apoio do presidente Lula para uma possível candidatura de Evandro Leitão pelo PT à Prefeitura de Fortaleza. Luiziane, então, desmantelou esse esquema e, mais ainda, pelos afagos que recebeu do presidente na ocasião, deixou constrangido não só o Camilo, como outras pessoas que não queriam que ela estivesse lá. Lula chama Luiziane, não de loura, como a maioria das pessoas o chamam, mas chama de galega, a minha galega. Ele chama Luiziane de minha galega, para demonstrar a intimidade que ele tem com a ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal. Com esses comentários e informações, nós encerramos nosso primeiro bloco. Daqui a pouco, nós voltaremos com o segundo bloco de informações. Obrigado. Ok? Eita, saí abruptamente.